Robin Scherbatsky, ou também como conhecemos, Robin Sparkles ou Robin Daggers, é a canadense mais amada do mundo, mais amada até do que Justin Bieber ou Keanu Reeves ou várias outras estrelas canadenses que a gente conhece. E até que em um belo dia, lá em 2005, ela conhece o Ted e o Barney depois que entra no McLaren's Pub e acaba entrando também no coração do Ted e nos nossos. Hoje, no segundo dia da semana How I Met Your Mother, vamos falar um pouquinho sobre a vida e a trajetória da Robin Scherbatsky. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e hoje está começando o segundo vídeo da semana How I Met Your Mother aqui no canal. O vídeo que saiu hoje de manhã foi do Ted Mosby, era para ter saído ontem, só que eu tive alguns probleminhas na edição e o de hoje também está saindo com um pouquinho de atraso por causa de algumas edições também que demorou um pouquinho mais do que eu esperava. Ainda assim está sendo uma semana totalmente dedicada a essa série que a gente ama, que está disponível toda na Prime Video e que está também disponível a partir de hoje na Globoplay. Hoje, no caso, dia 18 de maio, terça-feira, chegou aqui no catálogo da Globoplay, então essa é a sua oportunidade. Se você não tinha assinatura da Prime Video, mas tem da Globoplay e quiser assistir pela primeira vez ou reassistir de repente, essa é a chance. E se você tá chegando primeiro nesse vídeo e não sabe o que tá acontecendo, tá rolando aqui no canal a semana How I Met Your Mother, onde eu vou postar 5 vídeos sobre essa série, todos nessa semana aqui de segunda a sexta, cada dia falando da vida de um dos personagens. Eu já falei do Ted, que foi o vídeo que era pra ser ontem, mas foi postado hoje de manhã. Hoje eu vou falar da Robin e ainda tem os outros 3 personagens que eu vou falar daqui até sexta-feira. E no domingo vai ter uma live às 3 horas da tarde, aqui no horário de Brasília, onde eu e mais 5 convidados vamos conversar alguns temas polêmicos sobre a série e contamos com a participação de vocês também. Então já coloca aí um despertador no celular para não perder a live, domingo, dia 23, às 3 horas da tarde. E em cada um dos vídeos também, no final do vídeo eu tô revelando cada um dos participantes que estarão comigo nessa live. No vídeo do Ted eu já revelei a primeira participante, no vídeo de hoje eu vou revelar mais uma pessoa. Então já se inscreve, já deixa seu like sem muita enrolação, porque eu vou começar já a falar um pouquinho da vida da Robin, que nasceu lá no dia 23 de julho de 1980, lá em Vancouver, no Canadá. Ela, que seu nome completo é Robin Charles Scherbatsky Jr., estaria hoje com 41 anos de idade e, como a gente sabe, ela é amante de armas, de whisky e de charutos graças ao pai dela. Ele também se chama Robin Scherbatsky, só que ele é o sênior, e a mãe dela se chama Genevieve Scherbatsky, e ela tem uma irmã mais nova também, chamada Kate. A Robin, quando tinha uns 6 anos, mais ou menos, ela tinha um cachorro chamado Sir Scratchwan. Esse cachorro ficou doente, meio que por causa da idade, e acabou precisando ser sacrificado. E o pai dela inventou uma história que tinham inventado uma nova cirurgia que podia salvar a vida do cachorro dela. Só que, como efeito colateral, o cachorro dela acabou virando uma tartaruga. E por causa disso, ela acabou não acreditando mais em milagres. Quando a Robin tinha 8 anos de idade, o pai dela levou ela para caçar pela primeira vez na vida dela. Já quando ela tinha mais ou menos uns 11 anos, foi revelado que ela não gostava de outras crianças. E isso é um fato que permanece até a vida adulta dela por muito tempo, até ela conhecer as crianças dos amigos dela, da Lily e do Ted. Mais pra frente, em algum momento da infância que não é revelado, ela foi mandada para a escola militar da Colômbia Britânica para garotos e teve que raspar a cabeça dela para poder fingir ser um garoto. Isso ela acaba desabafando pro Marvin em um futuro hipotético, que seria o filho do Marshall e da Lily, em um jogo que foi criado pelo Marshall. Depois que ela já tinha voltado ali por 1994, no aniversário dela de 14 anos, ela passou 3 dias na floresta como presente de aniversário dela, que o pai dela deu para ela poder sobreviver sozinha por ali. Ainda nos seus 14 anos, o pai dela levou ela pela primeira vez para Nova York. Ela aproveitou essa viagem para ir até o Central Park e lá ela enterrou o medalhão dela que um dia no futuro ela buscaria para poder se casar, para usar como o seu algo velho, que é uma tradição lá nos Estados Unidos. E também com 14 anos, a Robin jogava hóquei e já chegou a vencer alguns campeonatos. E em um desses momentos que ela venceu, ela acabou comemorando beijando um de seus colegas de equipe. Só que isso fez com que o pai dela ficasse muito bravo e finalmente entendendo que ela era uma menina. Por causa disso, os dois acabaram se distanciando até mais do que eles já eram distantes e ela decidiu ir morar com a mãe dela, que eles já eram divorciados nessa época, e a partir daí ela deixou o cabelo dela crescer. Depois disso, entre os 14 e 15 anos dela, foi quando ela se tornou a popstar adolescente Robin Sparkles, iniciando a sua carreira em um programa infantil de matemática chamado Space Teens, e ela dividia esse programa
com a melhor amiga dela, a Jessica Glitter. E nesse programa também tinha a participação do Alan Thicke. Pouco tempo depois, a Jessica Glitter acabou engravidando e as duas se afastaram. E a Robyn saiu do programa e lançou sua carreira musical, lançando seu primeiro sucesso, Let's Go to the Mall. Ali por volta de julho de 2015, que é o verão ali no Canadá, estourou o segundo sucesso da Robyn Sparks, o Sandcastles in the Sand, que foi uma música que ela fez o clipe com o Simon, o seu namorado nessa época. Mas 10 dias depois que eles estavam namorando, o Simon terminou com ela para ficar com a Louise Marsh, que ela tinha uma piscina na casa dela. Em fevereiro de 1996, quando ela tinha uns 15 anos mais ou menos, a gente vê num documentário sobre a revolta da Robyn Sparks que ela já estava bem saturada com toda essa rotina de popstar dela. Pouco tempo depois, quando ela já tinha completado 16 anos, ela perdeu a virgindade dela com o namorado Brian, que depois ela acabou descobrindo que era gay, mas ela nunca tinha percebido. Apesar disso, fica meio implícito na conversa dela que eles não foram até o fim no sexo, e acaba abrindo uma discussão se conta como perder ou não a virgindade por eles não terem ido até o fim. Até que no dia 24 de novembro de 1996, que foi o dia do Grey Cup, que é conhecido como o Snow Super Bowl, que seria o Super Bowl lá do Canadá, a Robyn Sparks finalmente surta e se rebela lá no show do intervalo do Grey Cup. E ela muda completamente o seu estilo musical, o seu comportamento e se transforma na Robyn Daggers. Tudo isso graças ao cansaço da carreira musical que ela já estava e pela obsessão pelo Paul Schaefer, que ela acabou se apaixonando na sua adolescência e criando a música para ele, PS I Love You. Alguns anos depois do final da carreira de popstar adolescente dela, mas não está muito esclarecido quando isso aconteceu, ela começou a sua carreira de jornalista. O primeiro emprego dela foi em Alberta, no Canadá, no canal 22, sendo uma repórter de campo. Em 2002, a Robyn conhece o Snowshoe, que é um lutador profissional lá do Canadá. Ela vai até a casa dele e se oferece para fazer a posição Old King Clancy, que é uma posição sexual do Canadá. Só que ele acaba achando isso muito estranho e pede para ela ir embora. Em abril de 2005, ela consegue um emprego em Nova York e vem para cá para trabalhar no Metro News One, como uma repórter de campo também, cobrindo pequenas matérias naquela época. Até que, no outono de 2005, ela encontra o Ted e o Barney pela primeira vez, quando vai lá pro McLaren's Pub e começa a fazer parte da turma. Nessa época, quando a gente conhece a Robyn, ela já tá morando com 5 cachorros que foram dados todos por ex-namorados. Um pouquinho depois, ali pelo início de 2006, a Robyn foi âncora pela primeira vez para substituir o Sandy Rivers, no dia que ela iria com o Ted lá pro casamento do Stuart e da Claudia. A partir daí, ela começa a trabalhar como co-âncora do Sandy Rivers no programa do Metro News One. Um pouco mais pra frente, ali por abril de 2006 mais ou menos, ela fica com o Ted, porque ele fala que terminou com a Victoria. Mas ela acaba descobrindo depois que eles ainda estavam namorando, ela fica muito chateada com a mentira, o que dá uma estremecida na amizade dos dois. Nessa mesma época, ela é indicada e vence o prêmio de mídia da área local pela reportagem que ela fez do Pickles, o cachorro cantor. Mais pra frente, ali por maio de 2006, ela se torna oficialmente a âncora principal do Metro News One, porque o Sandy Rivers decide sair do programa para ir trabalhar na CNN. Logo depois, nessa mesma época, ela começa a namorar com o Ted depois que ele consegue fazer chover. Pelo menos isso é o que ele acredita. Alguns meses depois que eles estão namorando, ali pelo início de 2007, a Robyn perde a virgindade dela do Eu Te Amo, falando isso pela primeira vez em um namoro justamente pro Ted. Pouco tempo depois, ela acabou se despedindo dos 5 cachorros dela, levando pra fazenda da tia, depois de uma briga com o Ted, já que ela tinha ganhado esses cachorros de ex-namorados. Alguns meses depois, ali por abril de 2007 mais ou menos, o Ted e a Robyn entram numa conversa sobre o futuro dos dois e decidem que não têm um futuro juntos e acabam terminando o namoro. Depois disso, ali pelo verão de 2007, o verão dos Estados Unidos, a Robyn decide ir pra Argentina por um tempo, e quando ela volta, ela está namorando com o Gael, ou Girl, ou Gale, namoro esse que não dura muito tempo. No outono de 2007, ela namora com o Kurt Iron Man, que é um apresentador de notícias de esporte que trabalhava com ela lá no Metro News One. Mas também é um namoro que não dura muito tempo porque ele é emotivo demais para ela. Em abril de 2008, a Robyn reencontra o Simon mais de uma década depois, só que acaba sendo dispensada por ele de novo, e assim ela acaba sendo consolada pelo Barney e os dois acabam ficando juntos. No outono de 2008, a Robyn tá um pouquinho cansada do trabalho dela no Metro News One, porque o próprio diretor do programa parece que não leva as notícias muito a sério. Então ela decide fazer uma entrevista para trabalhar num jornal de um alcance nacional. Infelizmente ela não passa na entrevista
mas mesmo assim ela acaba pedindo demissão do Metro News One. Estando sem emprego e triste com o casamento do Ted com a Stella se aproximando, a Robin fica bêbada e vai até o Central Park e recupera o seu medalhão que ela tinha enterrado lá em 1994. Ela leva de volta para casa, mas depois não se lembra disso. Por causa de todo esse momento da vida dela, ela acaba aceitando uma proposta de apresentar um programa no Japão, que não só era muito longe dos Estados Unidos, como era um programa que não se levava a sério, chegando até a ter um macaco como co-âncora dela. Óbvio que ela não aguentou e uma semana depois, no dia do casamento do Ted, ela pede demissão desse programa e volta para os Estados Unidos. Já no inverno de 2009, ainda sem emprego, ela vem morar com o Ted, só que os dois começam a brigar muito. Por causa disso, eles decidem resolver essas brigas com um acordo de uma amizade colorida, graças a uma ideia que o Barney teve algum tempo atrás. Mas depois de um tempo, eles decidem encerrar esse acordo quando o Ted descobre que o Barney estava gostando da Robin. Pouco tempo depois, ali ainda no inverno de 2009, a Robin recebe uma carta de deportação se ela não conseguir um emprego em 7 dias. Então, com a ajuda do Barney e do vídeo currículo que ele queria para ela, a Robin consegue um emprego no Canal 12 para apresentar um programa de entrevistas matutino que vai ao ar às 4 da manhã, chamado Come On, Get Up New York. Na primavera de 2009, a Robin faz um pacto com o Ted de se casarem aos 40 anos se os dois ainda estiverem solteiros. Mas pouco tempo depois, no verão de 2009, a Robin começou a namorar secretamente com o Barney, sem que ninguém soubesse. Mas todo mundo acaba descobrindo em setembro de 2009, quando eles decidem finalmente assumir esse namoro. E agora que estamos mais ou menos na metade do vídeo, na metade da vida da Robin também, eu vou fazer uma pequena pausa, metade da vida dela, que eu tô mostrando aqui no vídeo, fazer uma pequena pausa rapidinho pra falar, claro, da camiseta maravilhosa que eu tô usando, que é uma das minhas preferidas, de How I Met Your Mother, bordada pelas mãos da minha maravilhosa esposa da Bia, que atende lá pelo Maria Pontilhada no Instagram. Para quem não conhece, a Bia trabalha bordando camisetas e blusas também e entrega para todo o Brasil. Quem me acompanha aqui no canal já viu várias camisetas bordadas que eu uso. Ela faz de vários tipos, de várias séries, filmes, desenhos, letra de música, frase, imagens da internet, enfim. Ela tem vários modelos já prontos, mas você pode usar a sua criatividade também e mandar para ela para que ela possa bordar também. Então vai lá, segue ela no Instagram, o link tá aqui na descrição, manda uma mensagem para ela por DM, faz o seu pedido. Se por acaso você morar em São Paulo, dá também para combinar a entrega em estação de trem e de metrô. Vai lá, pede a sua, pede de How I Met Your Mother, vamos fazer essa moral. Tem uma outra também que é linda, que tem metade o guarda-chuva amarelo, metade a trompa azul, maravilhosa. Se você tiver uma outra ideia também, porque o que não falta é referência de How I Met Your Mother. Então você pode pedir uma exclusiva, faz a sua ideia, pede pra ela, manda que ela faz, eu tenho certeza, e você vai se apaixonar pelo trabalho. Vai lá, segue ela e fala que você veio pelo canal também, que eu ganhei uma moralzinha com ela. Agora vamos voltar pro vídeo e continuar falando um pouquinho da Robin. No outono de 2009, a Robin tira sua dupla cidadania, se tornando cidadã canadense e cidadã estadunidense também. Até que alguns meses de namoro depois, ela e o Barney decidem terminar o seu relacionamento, já que os dois não estavam mais felizes com o outro há algum tempo. E logo em seguida, mesmo sem querer, ainda no outono de 2009, a Robin conhece o Don, o novo co-âncora do programa dela. E mesmo eles não se dando muito bem no começo, em março de 2010, os dois começam a namorar naquele super date que o Barney tinha preparado para Anitta, mas acabou oferecendo para Robin sair com o Don. Na primavera de 2010, a Robin foi morar com o Don depois que o Ted e o Barney foram bêbados lá tentar voltar a namorar com ela. Pouco tempo depois, ainda nessa primavera, ela recebeu uma proposta para trabalhar num programa muito melhor lá em Chicago. Só que ela recusou porque ela queria continuar namorando com o Don. Só que logo em seguida ele acabou recebendo essa mesma proposta, já que ela tinha recusado, e ele decidiu aceitar e colocar o trabalho como prioridade e terminar o relacionamento com a Robin. E logo depois disso ela volta a morar com o Ted. Pouco tempo depois, no outono ali de 2010, a Robin recebe uma nova co-âncora para o seu programa, a Becky, que rouba toda a atenção dela por lá. Então ali pro finalzinho de 2010, quando ela já não tá mais aguentando tudo isso, ela decide se jogar de vez no sonho dela e tentar um emprego no Worldwide News, que é um programa muito melhor, é nacional e muito mais sério. O único problema é que só tinha vaga para cargo de pesquisa, o que ela considerava um regresso. Então, por medo da mudança e pelo sentimento do Marshall e da Lily tentando engravidar, ela vai tentar um emprego lá no $1 Million Heads or Tails, como uma especialista em rotação de moeda, ou como o Ted chama, a burra que joga moeda. Ela diz que tomou essa decisão porque é um programa de grande alcance de ser nacional. Mas é claro que o Ted não deixa ela fazer isso, dá uma pressionada, então ela volta atrás e vai lá no Worldwide News de novo, consegue um emprego, mesmo que seja um cargo baixo ali de pesquisa,
para que mais tarde conseguisse subir na carreira lá dentro. Já ali pela primavera de 2011, ela percebe que ainda está gostando do Barney, ironicamente depois de ela ter insistido muito para que ele voltasse com a Nora. Pouco tempo depois, ali pelo outono de 2011, a Robin conhece o Kevin, que é o terapeuta que ela precisou ver por determinação do juiz, depois que ela agrediu uma mulher publicamente, que mais tarde ela explicou que foi para salvar o relacionamento do Barney com a Nora, que ela tinha tentado sabotar momentos antes. 2 semanas depois que ela estava fazendo terapia com o Kevin, ela é dispensada como paciente porque ele estava se sentindo atraído por ela. Mas a Robin acaba insistindo um pouquinho, inverte os papéis ali para ele ser o paciente e ela a terapeuta, e assim eles começam a namorar. Só que pouquinho tempo de namoro depois, coisa de 1 mês mais ou menos, ela acaba traindo o Kevin com o Barney. Ela decide contar a verdade para ele, só que antes de ouvir, o Kevin fala que não quer saber dos erros dela do passado e que quer continuar com ela dali pra frente, independente de qualquer coisa. Então ela aceita tudo isso e desiste de terminar com ele para ficar com o Barney. E ali mais pro finalzinho de 2011, ela acaba desconfiando que tá grávida e conta pro Barney que ele pode ser o pai, já que ela e o Kevin nunca tinham ido pra cama juntos. Então ela faz o exame e descobre não apenas que não tá grávida, como também que não pode ter filhos, o que deixa ela bem mal e gera um dos episódios mais tristes de toda a série. Pouco tempo depois, ali no ano novo de 2011 para 2012, ela acaba apresentando sem querer um programa de Réveillon ao vivo do World Wide News, depois que o Sandy Rivers estava muito bêbado e sumiu da apresentação, e isso acabou mudando toda a carreira dela. Já no início de 2012, o Kevin decide pedir a mão da Robin em casamento, quando eles estavam viajando para Vermont. Só que nesse momento ela decide contar para ele que ela não pode ter filhos, para ter certeza que ele queria abrir mão disso e continuar com ela. Inicialmente ele aceita, mas depois a Robin insiste que ele pense no caso, porque ela não queria ter filhos adotivos de nenhuma outra forma depois, e por isso ele acaba repensando, retira o pedido de casamento e os dois acabam terminando o relacionamento. Depois desse término, a Robin é consolada pelo Ted, que confessa que ainda ama ela. Ela retribui isso com um beijo, só que logo em seguida eles são interrompidos pela Patrice, porque a Robin tinha que viajar a trabalho. Quando ela volta, ela decide que não ama o Ted e que eles não podem ficar juntos para não colocar de novo a amizade dos dois em risco. E ainda no meio dessa conversa, ela tenta reviver o pacto que eles tinham de ficarem juntos quando tiverem 40 anos, se ainda estiverem solteiros. Mas o Ted decide nesse momento que não quer mais viver nessa espera e encerra de vez esse pacto. Depois disso, graças a umas dicas do Marshall, ela decide se mudar do apartamento do Ted e vai morar com a Patrice por um tempo. Já na primavera de 2012, pouco tempo depois ali, ela se torna co-âncora do World Wide News de novo com o Sandy Rivers, que agora é um programa nacional em horário nobre como ela sempre sonhou. Tudo isso graças àquela apresentação que ela fez lá do Ano Novo. Só que ainda assim ela não está sendo tão reconhecida como ela gostaria, nem mesmo pelos funcionários do lugar onde ela trabalha. Coisa que mudou pouquíssimo tempo depois, quando ela foi cobrir uma reportagem simples de trânsito dentro de um helicóptero, mas o piloto acabou tendo um derrame e ela teve que fazer a aterrissagem sozinha. E ela acabou conseguindo fazer isso, o que foi uma grande virada na carreira dela, fazendo ficar nacionalmente famosa e ganhando mais espaço na TV. Em maio de 2012, a gente descobre que ela já está há algum tempo namorando com o Nick, um apresentador de programa culinário que ela já tinha conhecido desde a época que ela tinha namorado com o Ted, lá naquela loja onde o Ted comprou as botas de cowboy vermelhas. Mas no outono de 2012, pouco tempo depois, eles acabaram terminando o namoro no que ficou conhecido como o outono dos términos. Ela confessou que queria terminar com o Nick porque ele era muito burro, só que ela não conseguia terminar de jeito nenhum porque ela tinha uma forte atração física por ele. Mas o Barney acaba confessando todo o amor dele por ela na frente do Nick para acelerar aquele término de vez. Depois ele acaba confessando que era tudo mentira. Com o tempo, ainda ali pelo outono de 2012, a Robin acaba percebendo que ainda é apaixonada pelo Barney e começa a tentar sabotar o relacionamento dele com a Patrice, a colega de trabalho dela que ela odeia, mas acaba não tendo sucesso nisso. Um pouco mais pra frente, ali no início do inverno de 2012, perto do Natal, ela descobre que o Barney vai pedir a Patrice em casamento no topo do prédio do World Wide News, que é o lugar preferido da Robin. E com a ajuda e a insistência do Ted, ela vai até lá pra impedir e acaba descobrindo que o pedido de casamento era pra ela. Era tudo um plano do Barney para que finalmente os dois ficassem juntos. Ela aceita e os dois finalmente ficam noivos. Muito tempo depois, já lá no dia 26 de abril de 2013, em uma briga de espadas com a Lily, elas duas quebram sem querer a garrafa de uísque do Ted e do Marshall, a Glenn McKenna de 30 anos. Já um pouquinho mais pra frente, no mês do casamento, que é maio de 2013, ela volta no Central Park para procurar o medalhão dela, para que fosse o algo velho para usar no casamento. Só que ela acaba encontrando apenas a caixinha vazia. No dia 25 de maio de 2013, a véspera do casamento,
ela recebe a surpresa do Barney, que é aquele jantar de ensaio de casamento, todo com o tema do Canadá, trazendo celebridades e todo um ambiente de patinação de gelo, já que desde o início ela queria ter casado no Canadá porque ela sente saudades do país natal dela. Até que chega o dia do casamento, dia 26 de maio de 2013, o dia que ela conhece a Tracy pela primeira vez, depois que ela tem um surto, quase foge do casamento, mas acaba esbarrando com a Tracy. Pouco tempo depois, ela finalmente se casa com Barney Stinson, após um longo final de semana no hotel Farhampton Inn. No mês seguinte, junho de 2013, a Robin fumou o seu último cigarro na vida. E a gente já pula lá para 2015, 2 anos depois, quando é revelado que o Barney e a Robin estão viajando muito por causa do trabalho dela. Eles voltam para Nova York para participar do casamento do Ted com a Tracy, que acaba não acontecendo porque a Tracy descobre que está grávida. Só que em maio de 2016, ela e o Barney vão lá para Buenos Aires, na Argentina, depois de muitas viagens de trabalho da Robin, o que acaba sendo motivo de muitas brigas entre os dois. E os dois sentam, conversam e decidem se divorciar. E então, nesse mesmo mês, a Robin e o Barney voltam para Nova York e anunciam para os seus amigos que eles se divorciaram. Apesar da notícia triste, eles dizem que foi um consenso entre os dois depois de muitas brigas e que não foi um casamento ruim. Foi um casamento bem sucedido que durou pouco tempo. Já mais pro finalzinho desse mesmo ano, no Halloween de 2016, a Robin reaparece em Nova York para visitar a galera, só que ela acaba se arrependendo disso, porque ela vê o Ted feliz com a Tracy, ela vê o ex-marido dela, que é o Barney, dando em cima de um monte de mulheres, e vê também a Lily e o Marshall felizes com a família que fazia muito tempo que ela não via e não participava da vida deles. E depois de desabafar tudo isso com a Lily, ela acaba indo embora. Depois disso, a Robin só reaparece 4 anos depois, lá em 2020, quando ela reencontra o Ted na rua com a Penny, a filha dele, em frente ao prédio da GNB que ele construiu. A gente até vê uma foto da Robin em um ônibus, mostrando que ela tá bem famosa realmente, e ela conta que continua viajando muito a trabalho por muitos lugares, como Grécia, Marrocos e Moscou, por exemplo. Depois desse momento, ainda tem uma cena deletada que mostra que eles marcaram de almoçar juntos para colocar o papo em dia, e a Robin acaba revelando que se arrepende de algumas decisões que ela tomou e que de vez em quando se pergunta como teria sido a vida dela se ela tivesse ficado com o Ted. Mas o Ted fala que nunca se perguntou isso, nunca olhou para trás, porque ele tá muito feliz com a vida dele com a Tracy e que não se arrepende de nenhuma decisão que ele tomou. E aí, ainda em 2020, a Robin volta a aparecer para o casamento do Ted com a Tracy, para prestigiar esse casal e para passar um tempo junto com eles de novo lá no McLaren's Pub. Até que só vemos ela de novo 10 anos depois, em 2030, quando ela escuta a campainha dela tocar e reaparece lá na janela e encontra o Ted mais uma vez com a trompa azul em uma nova tentativa dos dois ficarem juntos 6 anos depois da morte da Tracy. Nesse mesmo dia a gente vê que a Robin voltou a morar de novo com 5 cachorros, mas parecem ser diferentes daqueles que ela tinha antes. Até porque já se passaram 25 anos, então aqueles já devem ter morrido. E ao que tudo indica, a Robin e o Ted terminam, de fato, a série juntos. Pelo menos esse é o final original. Existe o final alternativo que a Robin termina casada com o Barney. E essa é toda a história dessa nossa canadense favorita, mano. Eu amo a Robin, eu dou muita risada com ela. Inclusive vocês devem ter percebido pelo meu tom de voz de várias coisas que eu fui lendo da vida dela que eu não consegui não dar risada, porque são realmente momentos engraçados, mas dá pra ver também que ela viveu muitos traumas na vida dela, né? Não é à toa que ela tem essa dificuldade de expressar sentimentos, porque principalmente na infância, na adolescência dela ali, tudo que ela passou com o pai dela principalmente, não deve ter sido fácil. Então a gente tem que levar isso em consideração quando a gente fala a Robin nunca amou o Ted. Calma, é questionável, é discutível, porque é difícil para uma pessoa demonstrar sentimentos se ela nunca nem recebeu isso quando era criança. Então tem todo um questionamento por cima disso, mas enfim, eu entendo a Robin e eu amo essa personagem e é muito legal tudo que ela agregou nessa turma, né, desde que ela entrou, desde 2005 ali. Cara, eu amo, de verdade. E eu quero saber agora de você, o que você achou da história da Robin? Será que eu esqueci alguma coisa? Eu espero que não. Eu espero de verdade que não. Mas me conhecendo como eu me conheço, provavelmente eu esqueci, porque eu esqueci no do Ted, eu devo ter esquecido aqui também. Então se você lembrou de algum momento importante da vida dela, deixa aqui nos comentários. Ou então só me fala mesmo o que você acha da Robin. Você gosta dela? Ou você não gosta, de repente, por algum motivo? Coloca aqui nos comentários, porque agora eu vou revelar o segundo convidado da live legendária que vai ter no domingo às 3 horas da tarde. Se liga. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus do Sinestera e eu espero muito que vocês compareçam na live domingo às 3 horas da tarde pra gente conversar sobre How I Met Your Mother, essa série incrível. Vamos falar sobre aquele final que eu não gostei muito, mas darei minha opinião porque também a gente vai falar sobre Marshall, Lily, Barney e, claro, Robin Sparkles. Muita coisa pra gente falar
nessa live. Então não percam e até lá! Então agora já foram 2 convidados revelados, teve um no vídeo de hoje de manhã, do TED, teve um agora, e vai ter mais 3 que eu vou revelar nos próximos 3 vídeos que saem dessa semana. Não percam, se inscreva, deixa o seu like, se inscreve aqui, ó, clica nessa bolinha pra se inscrever, vem ver os outros vídeos. Se você ainda não viu do TED, tá aqui nessa playlist, além de vários outros vídeos de How I Met Your Mother que eu já fiz aqui. Vai lá pegar uma camiseta da Maria Pontilhada, o link tá na descrição, e não esquece da live domingo às 3 horas da tarde, não percam, porque vai ser legend, wait for it,